Bom dia a todos. Agora sim vamos iniciar. Estávamos aguardando as pessoas ainda baixarem o client e entrar no Zoom. Meu nome é Charles, eu serei o mediador hoje desse webinar. Sou responsável aqui pela parte comercial na Dinamio. Agradeço muito a participação de todos hoje nesse tema. Espero que a gente consiga trazer novas informações, compartilhar um pouco de conhecimento para que vocês possam utilizar dentro de suas empresas. Esse webinar ele está sendo gravado, ok? Então, no final do evento, em alguns dias, a gente envia para vocês o link da gravação, para que vocês possam revisá-lo, compartilhar com outros colegas. Dentro do Zoom, vocês devem ter aí um botão escrito QIA ou PIR, que é para a questão de perguntas ou respostas, tá? Por favor, utilizem ele para vocês poderem enviar as perguntas para os nossos apresentadores. No final do webinar, a gente libera para que eles possam responder todas as perguntas de forma organizada, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a ideia dessa série de webinars, pessoal, é nós trazermos para vocês algumas tecnologias que possam nos ajudar, né, nesses momentos incertos que nós temos vivido, tá? E esse webinar, ele está sendo apresentado pela Dinamio, ok? E falando então um pouquinho sobre a Dinamio, né? Assim como toda empresa, a gente é focado em nossos clientes, nós já estamos há 23 anos no mercado, focado em consultoria e soluções de tecnologia da informação. Ok? Nós trabalhamos aí com 4 pilares. Primeiro, com soluções de segurança da informação, desde a questão de gerenciamento de identidades com o Corpia, parte de Firewall, Proxy com Forcepoint, toda a parte de backup com o Vim, antivírus com Casper, entrega de aplicações e controle de endpoints com Citrix e Microsoft. Para a parte de produtividade, né, entrega de aplicações, a gente trabalha com o Citrix, Microsoft e DocuSign para gestão de documentos. DocuSign já foi um tema de 2 webinars atrás, onde a gente apresentou como trabalhar com assinaturas eletrônicas, tá? Então, no e-mail que vocês vão receber, vocês receberão também o link desses 2 webinars que nós já fizemos. Temos uma área especializada em gestão 24 horas para ajudar os nossos clientes a atuar, né, na questão de terceirização de serviços de TI, tanto no monitoramento e gestão de ambientes, caso vocês tenham algum módulo que precisem terceirizar. E entregamos também toda a parte de infraestrutura lógica, né, com as tecnologias Microsoft, tanto locais quanto em nuvem, com Office 365 e Azure. E aí eu trago para vocês um tema relevante aqui, que a gente também já apresentou no nosso webinar anterior, sobre gerenciamento de identidades e acessos, que é uma ferramenta que a Dinamio entrega, que é o Corpia, que ele ajuda as empresas, né, a integrar todo o processo de gestão de identidades dentro da rede, recebendo informações do sistema de RH ou do Service Desk, ou o portal self-service do próprio usuário solicitando acesso, e fazendo essa integração com os sistemas que vocês tiverem dentro da empresa. A ideia, de novo, é cuidar do ciclo de vida do usuário dentro da rede, cadastrou ele dentro do sistema de RH, baseado no cargo, o Corpia vai liberar todos os acessos que ele precisa. Quando ele mudar de cargo ou precisar de um novo acesso, o Corpia faz esses ajustes e libera o acesso para ele, né? E quando ele for desligado da empresa, o Corpia também é responsável por desativar todos os acessos nos sistemas da empresa. Os sistemas que a gente vê aqui, eles são exemplos, tá? O Corpia consegue integrar numa infinidade de sistemas, desde que o sistema consiga ser integrado. E aí, uma novidade que a gente está trazendo é a questão do pagamento mensal como serviço para esse software, tá? Antigamente existia somente a opção de aquisição da licença, né? E agora a novidade é essa questão do pagamento mensal para se adequar às necessidades das empresas, tá? Então, tendo interesse mais à frente, entre em contato conosco, podem enviar na seção de dúvidas ou enviar um e-mail para nós no e-mail que vocês receberam do convite. Ok? E aí, avançando um pouquinho, entrando no questão do tema de hoje, né? A gente resolveu trazer essa série de webinars baseado no que a gente viu que os clientes e nós também enfrentamos um pouco, que foi a questão da pandemia, né? Onde
pouco antes da pandemia, tudo funcionava muito bem, as nossas empresas conseguiam conversar com os nossos clientes e parceiros, tá? E era bem mais fácil de trabalhar, né? O envio e recebimento de documentos, contratos físicos funcionava muito bem, era possível encontrar as pessoas, todo mundo tinha o seu ramal telefônico, conseguia telefonar, receber chamadas, conseguia acessar os documentos, acessar os sistemas de forma transparente, as pessoas se viam de forma bastante frequente, né? A gestão da segurança era bem mais simples, porque a gente tinha basicamente um perímetro para cuidar. Hoje nós temos que nos preocupar com a segurança de todos os computadores dos nossos funcionários em casa. O controle e liberação de acessos também era bem mais simples aos sistemas de TI, né? E aí veio a pandemia, todo mundo foi para casa, felizmente isso tudo parou de funcionar e virou um certo caos aí para nós resolvermos. A maioria das empresas trabalhou mandando o pessoal trabalhar em casa, na questão do home office, na expectativa de que tudo fosse funcionar bem, mas, infelizmente, a gente passou por alguns percalços, né? Devido à ausência de tecnologias, à falta da cultura dessa questão de home office, tá? E aí que veio a ideia da Dinamio, numa série de webinars, onde a gente juntou várias tecnologias que nós trabalhamos com o objetivo de tentar mitigar ou resolver esses problemas, tá? Com a expectativa de fazer com que tudo volte a funcionar, seja em caso ou na época de pandemia, tá? Então, permitir que as pessoas possam assinar documentos, agora não mais de forma física, mas de forma digital, né? Entregar o ramal telefônico dos funcionários na casa deles, que é o tema do webinar de hoje, poder acessar esses documentos de alguma forma remota, acessar os sistemas com uma performance adequada e segura, né? Estando em casa, isso vai ser tema dos próximos webinars, permitir com que as pessoas se vejam, possam se comunicar, entregar segurança para eles em casa e segurança na nossa empresa, né? Para que um hacker, um vírus, um ransomware, principalmente, não venha entrar pela casa de um funcionário e, através da VPN, alcançar a nossa empresa, né? E a expectativa é que a gente faça tudo isso voltar a funcionar utilizando tecnologias que a Dinamio pode entregar para vocês, tá? E aí, o tema de hoje é como levar o ramal telefônico para a casa dos funcionários no home office, né? É uma solução que a gente consegue entregar para vocês somente durante a pandemia, ou se vocês depois quiserem continuar com a solução de mobilidade do ramal telefônico, aí também é possível de manter, tá? E obviamente não só para home office, mas se tiver numa lan house, num hotel, na rua, isso tudo a gente consegue entregar. E para apresentar essa solução hoje, nós trouxemos dois palestrantes, o Lugero, que é especialista em Teams, ele é sócio da Dinamio, e o Gesser, que é um dos analistas da Dinamio também, e também é sócio da Dinamio. E aí agora eu passo a palavra para o Gesser e de novo reforço, mandem suas dúvidas ou pelo chat ou pelo Q&A que tem aí no Zoom. Gesser, é com você. Ok, obrigado, Charles. Bom dia a todos. Aqui eu vou iniciar com uma provocação, né, para vocês sobre o home office, né, que muito se fala, né, sobre o novo normal, né? E será que o home office, né, ele será mesmo aí o novo normal, né? Então aí eu trago algumas notícias, como vocês já devem ter conhecimento, né? Muitas empresas, né, já estão adotando aí desde o início da pandemia o home office, né? A maioria delas, independente aí do porte da empresa, né? E muitas aí estão anunciando que vão adotar aí o home office até o fim do ano ou até o fim da pandemia, né? E outras estão avaliando tornar o home office, inclusive, permanente, certo? Então, aqui o que eu trago para vocês, né? Muitas empresas, né, estão alegando que o home office, né, tem trazido aumento de produtividade, certo? Mas para que essa produtividade seja alcançada, né, para que o funcionário tenha essa produtividade, né, ferramentas adequadas têm que estar à disposição para ele, né, para que ele possa realizar aí
o seu trabalho, né? Mas como a gente pode acompanhar no mercado, muitas empresas alegam, né? A gente sabe, a gente tem percebido que trabalhando no home office a gente sente que está trabalhando mais, né? Isso está sendo percebido também pelas empresas, né? Mas como, né? Garantir essa produtividade, né? Então aqui eu trago para vocês, né? Um pouco sobre uma ferramenta, né, de produtividade da Microsoft, que é o Office 365, né? E aí o que seria aí o Office 365, né? Basicamente, o Office 365 ele é um serviço de assinatura, né, que fornece aos usuários, né, aplicativos essenciais de produtividade, né? E ele é voltado aí para as empresas que estão em constante processo aí de modernização, né? Alguns desses aplicativos, como vocês mesmos já conhecem, né, inclui aí versões que podem ser instaladas nos seus computadores, independente do dispositivo, né? E a gente pode citar aí o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, aplicativos bem conhecidos, correto? Porém, né, com o objetivo aí do Office 365, né, fazer com que os usuários colaborem em tempo real com seus colegas de trabalho, é necessário que esses serviços estejam também online, né? Então você pode aí utilizar, né, essas ferramentas através das plataformas de Office online, tá? Podendo colaborar aí de uma forma bem completa, né? E na parte de serviços, a gente pode citar aí o serviço de e-mail, Exchange, né, calendários, compartilhamento de agendas, o serviço de streaming, que é o serviço de vídeos corporativos da Microsoft, o SharePoint Online para a criação aí de workflows e intranets, né, e a rede social o Yammer, tá? São exemplos aí de alguns serviços, né? E queria passar para vocês como é que era antes, né, do Office 365, né? Então, até pouco tempo atrás, né, os softwares, né, eram simplesmente adquiridos como imobilizado. E esse modelo, né, ele atendia muito bem o modelo CAPEX, né, que embora ainda seja utilizado por muitas empresas, né, independente do porte, é um modelo que está cada vez mais em desuso, né, em favorecimento aí do modelo do OPEX, né, onde a empresa adquire apenas o software que realmente necessita, né, pelo prazo que realmente necessita, né. Então, salvo se você tivesse aí um contrato, né, com o fabricante que permitisse a atualização do seu software, né, eles se tornavam obsoletos e era necessário comprá-los novamente, né, em uma versão mais recente, seja aí para utilizar os novos recursos ou colaborar com alguém que estivesse aí salvando o documento em uma versão mais recente daquele software, né. E aqui a gente não cita apenas, né, o software que está instalado nos computadores, mas também, né, os softwares dos servidores, né, que se tornavam obsoletos e precisavam ser novamente adquiridos, né, para que a empresa pudesse aí usufruir de uma tecnologia mais moderna, né, mais rápida e até mesmo mais segura, né. E a colaboração, né, antes aí do Office 365 era muito limitada, né. Então, para você colaborar um documento, né, com um documento, era necessário que esse documento, por exemplo, fosse enviado e recebido por e-mail dezenas de vezes entre duas ou mais pessoas, né. E no melhor dos cenários, era utilizado um servidor de arquivos, né, na empresa, né. O documento ficava disponível aí para ser editado, né. E esse modelo, né, do servidor de arquivos atendeu muito bem por anos, né? Porém, as empresas, conforme foram evoluindo, crescendo, elas perceberam que isso não era um modelo barato, ágil, né, e seguro para colaboração, né? Pois era necessário manter aí outros serviços e outros investimentos, né, como espaço em disco, se preocupar com backup, espaço em storage, manter servidores funcionando, né? E também esse modelo não permitia uma colaboração em tempo real, né? Quando o funcionário estava editando um arquivo, o outro não podia editar em conjunto, né? Ele somente poderia visualizar, né, esses arquivos. Correto. E manter, né, esse serviço minimamente funcionando, né, demandava aí muito esforço das equipes de TI, né. Ao invés das empresas utilizarem, né, os colaboradores de TI para ajudar o negócio a prosperar, né, elas precisavam manter aí profissionais internos com grande nível de qualificação, com bastante certificações, dedicado para manter esses produtos, né, esses serviços, servidores funcionando, né. Pois a administração era complexa, ela demandava bastante cuidado, né, e as suas manutenções e atualizações, que sempre geralmente eram críticas, né, precisavam ser feitas fora do horário comercial para não atrapalhar aí os demais usuários, né. E manter esses custos, né, todos esses custos fez com que por décadas, né, a TI sempre fosse olhada aí como um grande custo ou até mesmo, né, em casos extremos aí um mal necessário. Quando na verdade, né, ela deveria sempre ser vista aí, sempre ter sido vista como, se não a principal, né, se não uma das principais, a principal área aí estratégica, né, para o sucesso aí de qualquer empresa.
Ok, e por fim, as comunicações não eram unificadas. Usuários utilizavam, né, por exemplo, ferramentas de chat gratuita que eram deficientes de algum controle corporativo. Porém, quando tinha esse controle corporativo nas ferramentas, elas não eram integradas com as outras, né, o que dificultava bastante a colaboração, o controle, né. Por exemplo, o chat era de um fabricante, o e-mail era de outro, não havia controle de agendas calendárias, videoconferência era feita aí por um software gratuito, né? Ou até mesmo, né, videoconferência eram feitos aí por equipamentos caríssimos, que ficavam aí na maioria dos casos, né, apenas em salas de reuniões, né? E, e a telefonia, né, ela se baseava apenas aí num aparelho telefônico instalado na mesa lá do funcionário, né? E esse telefone, né, esse aparelho telefônico, assim como o seu ramal, não era fácil de levar para outro lugar, né? Muito menos aí para o home office, né? Sempre teve esse desafio, né? E depois do Office 365, né? Quais são os benefícios, né? Os softwares puderam ser assinados, né? Então, o modelo de OPEX pode ser atendido aqui. Os softwares estão sempre atualizados, então, no modelo de assinatura, né, os softwares do seu computador vão estar sempre atualizados. Os softwares de servidores, como são software online, não precisam de manutenção através das equipes de TI, o próprio fabricante, né, no caso aqui a Microsoft, mantém esses serviços sempre disponíveis. Certo? A parte de colaboração ficou mais completa, então os usuários conseguem colaborar em tempo real com os arquivos, tá? Sem os problemas citados anteriormente, né, que cada usuário, por exemplo, tinha que acessar um arquivo por vez. Tá? Não há também o problema aqui de compatibilidade com versões de aplicativos. A administração se tornou bem mais simplificada, não preciso mais me preocupar com grandes investimentos na TI, com um pessoal altamente capacitado para manter aí os seus serviços sempre online, né? A TI passou a ser estratégica, né? Ela começou a ser olhada de outra forma, né? Ela começou a ser estratégica, então aqui ficou mais fácil de fazer, por exemplo, o correto rateio do porcento de custos do licenciamento, né? Que antigamente era mais complexo de fazer, era complicado, por exemplo, você fazer um rateio de espaço em disco do servidor de arquivos, né? Como é que você fazia isso? Era complicado, a estratégia era complicada. Agora não, agora como é tudo por assinatura, né, é mais fácil fazer esse rateio. E, por fim, né, a comunicação ela se tornou unificada. Então, eu tenho chat, tenho vídeo, tenho apresentações, tenho colaboração de documento, eu posso editar arquivos, tudo através de uma mesma plataforma. E nessa plataforma, né, eu vou citar aqui o Microsoft Teams, que é a principal ferramenta de colaboração, né, do Office 365, falando um pouquinho aí do que é, né, o Microsoft Teams, né, passando um resumo aí. Então, o Microsoft Teams, como a própria Microsoft define, né, é o hub de trabalho, né, em equipe do Office 365. E como sabemos, esse hub, né, nesse contexto, significa tudo que conecta com outra pessoa, ou seja, as pessoas podem trabalhar, né, de forma colaborativa em projetos, tornando o trabalho final aí melhor, né, ou até mesmo entregando aí com maior velocidade, né. E com Teams, as pessoas podem trocar mensagens instantâneas por chat, podem realizar chamadas de áudio e vídeo, podem fazer reuniões online, criar grupos, né, canais de colaboração, pode acessar todos os seus arquivos em nuvem de uma forma segura, né, e editar os documentos de Word, Excel, entre outros. Né. Tudo isso é independente aí do dispositivo. O Teams, né, é a evolução do Skype for Business, que por sua vez substituiu o antigo Link Server, né, e o Office Communication Service. E ao contrário aí do Skype for Business, que podia ser ativado, né, implementado, tanto no ambiente local, né, como a gente chama aí de on-premises, quanto em nuvem, né, o Teams, por sua vez, ele roda 100% em nuvem, né, garantindo uma maior disponibilidade e confiabilidade, né, para que os serviços possam estar sempre no ar, né. E a administração disso, né, ficou bem mais simplificada, como a gente já comentou anteriormente. Tá? O Teams, né, ele já vinha recebendo aí regularmente melhorias nas suas funcionalidades, integrações, né, o desenvolvimento era bem acelerado, porém houve uma aceleração maior ainda no desenvolvimento, uma aceleração sem precedentes, né, desde o início da pandemia. Né? E hoje, né, o Teams ele já é amplamente utilizado em todo o mundo.
seja para colaborar em documentos ou tornar aí as suas reuniões mais eficazes, né? E um recurso aí que chama atenção, né, que é o recurso do Teams chamado Juntos, né, que está sendo lançado agora, né, pode ser utilizado, por exemplo, para sala de aulas, ou até mesmo aí para fazer, né, uma torcida virtual em um jogo de basquete, que eu trago um exemplo na imagem aqui, né, a Microsoft fez uma parceria com a NBA, que é o basquete americano, onde, por estarem isolados os jogadores, foi trazida a solução do Teams para fazer a torcida virtual. Aí esse recurso é o recurso do Juntos do Microsoft Teams. E além aí de permitir integração com diversos outros serviços, Microsoft, de terceiros, né, os recursos que agregam muito valor aí para as empresas é a possibilidade de integração com a telefonia convencional, né, que ainda a gente precisa ter, né, nos nossos escritórios, né. É importante ter esse número, né, que seria o telefone fixo. Tá? E ainda falando aí um pouquinho, né, sobre integração, sabemos que tudo que é feito dentro do Teams fica gravado, né, principalmente para quem já utiliza o Microsoft Teams, tudo que a gente faz fica gravado, né, para posterior consulta ou auditoria de ligações e voz, né, e também os vídeos, né, o voz pode ser gravado de forma manualmente, porém também é possível realizar gravações das conversas telefônicas, né, da telefonia convencional, diretamente no Teams, seja para atender os requisitos de conformidade, né, ou essas gravações também podem ajudar aí os gestores, né, com seus funcionários, né, a melhorarem o discurso aí dos seus subordinados, né, dos seus funcionários. Né. E também com a ajuda daí de uma inteligência artificial, né, além de gravar as conversas telefônicas, é possível que essa conversa seja convertida para texto, seja transcrita, né, e também os softwares fazem análises sentimentais, né, do funcionário no decorrer de uma ligação, por exemplo. Então, tudo isso pode ser analisado. Tá aí, trago um pouquinho do desafio, né, falar um pouquinho aqui do desafio de levar o ramal para o home office, né. Isso aconteceu, a gente acompanhou, muitos clientes tiveram algumas dificuldades, né. Então eu trago aqui para vocês aqui também essa reflexão, né. Quais foram, né, os desafios, né, de telefonia antes do Teams, né, quais eram, né. Um dos maiores desafios de levar o ramal aí, né, para fora da empresa, né, se dá pelo fato da estrutura, né, da central telefônica ser muito antiga. Essas centrais antigas, geralmente, né, não possuíam aí um tipo de integração, alguma maneira de integração e comunicação entre a central e a mesa dos funcionários, né, nos escritórios, se dava aí através de cabo, de telefone dedicado, proprietários, e dependendo do cabeamento aí, se era estruturado ou não, aumentava a complexidade. E uma evolução da telefonia, né, ocorreu quando começaram a surgir as centrais telefônicas convencionais com módulos VoIP. Tá? É uma realidade em muitas empresas hoje no Brasil. Né? E também as centrais baseadas em software open source. Né? Isso permitiu a comunicação entre os escritórios, por exemplo, como matriz e filial. Né? Porém, ainda assim, era necessário nas pontas, né, nas localidades, né, que cabeamento fosse feito, chegasse até as mesas, caso uma pessoa precisasse mudar o ramal, tinha que ser feita uma configuração dentro dessas centrais, né, e a administração ainda era complexa, né, demandava muito trabalho manual. E o mercado, né, em constante crescimento e com concorrência cada vez mais acirrada, ele demandou por mobilidade dos ramais telefônicos, né, onde os fabricantes de centrais evoluíram naturalmente, né, e começaram a entregar também o software de telefonia, conhecido popularmente, né, por softphone. Né, e ele tinha o papel de conectar a central telefônica da empresa utilizando, por exemplo, a internet, né, independente da localização do usuário. Né, que poderia estar em sua casa, no hotel, no aeroporto, enfim, em qualquer lugar externo, né? E a ideia de levar o telefone fixo, né, o seu ramal, né, para qualquer lugar era excelente, né? Se não fosse pelo fato de como o protocolo, né, VoIP foi concebido, né, como é a natureza desse protocolo, né? O que eu quero dizer é que os pré-requisitos, né, para que isso funcionasse, né, corretamente na internet, pelos softphones, não eram muitas vezes atendidos pelos provedores de internet utilizado pelo colaborador, independente do lugar onde ele estava. Né? Então, haviam bloqueios, por exemplo, no hotel, no aeroporto, né, ou no sistema de firewalls da empresa onde ele estivesse trabalhando de forma externa. Né? Então, isso aí gerava bastante transtornos.
Então, ocorriam aí ligações onde um lado ficava mudo, outra pessoa escutava, outra não conseguia falar, tinha uma série de problemas, né? E para contornar alguns bloqueios desses, foi tentado fazer a utilização de VPN, que amenizou aí alguns problemas de bloqueios, né? Se não comentar aí o bloqueio das portas de VPN em si, né? Porém, aumentou a complexidade para o usuário. Então, o usuário tinha que ter o softphone, tinha que ter o cliente de VPN, precisava que alguns outros requisitos fossem atendidos, né? E toda essa complexidade fez com que o funcionário lá externo, ele deixasse de utilizar essas tecnologias que trariam benefício para ele e começasse a usar o celular, tá? Porque era muito mais fácil para ele pegar o celular. Porém, isso acarretou em aumento de custos para as empresas, certo? O softphone, né, em si, né, e não são softwares ruins, né, muito pelo contrário. Empresas famosas aí de comunicação unificada no mercado aí, fabricaram excelentes softphones, né, e conseguiram de alguma forma contornar aí os principais problemas de conectividade, né, entre o softphone e as centrais. Mas tudo isso tinha um custo, né, então o preço aí, geralmente era bem elevado, né. E para contornar esses custos, muitas empresas tentaram utilizar softphones gratuitos de código aberto, né, a realidade de muitas empresas, né? Porém não tiveram sucesso, né? Não pela qualidade do software em si, tá? Os softwares eram bons, mas pela falta às vezes de documentação, né? De um suporte especializado, de um parceiro, né? Ou simplesmente aí pelo fato aí de não dominar aí as melhores práticas, né? Para uma boa implementação de VoIP. Ok? Então, queria passar para vocês, era isso. Agora eu passo as palavras para o Ludiero Bernardi, que vai nos apresentar aí a integração de telefonia com o Teams e os seus cenários. Ludiero, a palavra está com você. Obrigado, Jesser. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vou apresentar para vocês agora, então, de uma forma rápida e objetiva, o funcionamento da telefonia no Teams, né? Como que a gente faz para que isso funcione. E alguns cenários para que a gente possa estar integrando o Teams no ambiente de telefonia local. Bem, a telefonia no Teams, ela é fornecida através do sistema de telefonia da Microsoft, o que a Microsoft chama hoje de Microsoft Phone System. Esse é o sistema que a gente possui hoje nas nossas centrais telefônicas tradicionais. Porém, ele é fornecido pela Microsoft e hospedado na nuvem do Office 365. Ele entrega os mesmos recursos que uma central telefônica tradicional nos entrega hoje, mas sem a complexidade e com um menor custo. Entre os recursos que o sistema disponibiliza hoje, podemos citar transferência, encaminhamento de chamadas, identificação e estacionamento das chamadas, correio de voz e-mail, totalmente integrado com a solução, os atendedores automáticos, que é mais conhecido no Brasil como Azuras, né? Unidades de resposta audível, as filas de chamadas, que são os grupos de atendimento telefônico. Então, todos esses recursos a gente tem de forma nativa entregues por essa solução, o Microsoft Phone System. Atualmente, possui duas opções para a gente conectar esse Phone System, né, que é a central telefônica da Microsoft, integrada ao Teams, à rede de telefonia. O plano de chamadas, o Calling Plans, e o roteamento direto. O plano de chamadas é a oferta da Microsoft, onde a Microsoft é a nossa operadora de telefonia. A gente contrata nossos planos diretamente com a Microsoft, onde são fornecidas duas modalidades, né, que são os planos domésticos, que a Microsoft chama, que são as ligações dentro de um mesmo país, e os planos domésticos e internacionais, onde além das ligações dentro do mesmo país, é possível realizar a ligação para fora do país. Porém, atualmente, o plano de chamadas não está disponível para contratar no Brasil. Apenas alguns países possuem essa oferta. Sendo assim, o que sobra para a gente é o roteamento direto, o Direct Routing. O roteamento direto foi a solução que a Microsoft encontrou
para que a gente possa estar utilizando a telefonia no Teams em todas as localidades do mundo. Com roteamento direto, a gente utiliza um gateway USB-C homologado pela Microsoft para fazer a conexão do nosso ambiente de telefonia local com o Teams. Esse gateway, existem já vários fabricantes no mercado certificados pela Microsoft que a gente pode estar adquirindo. Tá? O gateway ele pode ser tanto um appliance como um gateway virtual. E já existem também ofertas de gateways nos serviços de nuvem. Para a gente estar podendo utilizar o Phone System, além do licenciamento do cliente do Teams, que já está disponível nos planos do Office 365, a gente precisa do Phone System. E o Phone System ele é licenciado através de uma licença de complemento, que pode estar sendo adquirida para cada usuário que precise estar utilizando a telefonia no Teams, ou para as empresas que possuem os planos E5, esse licenciamento do Phone System já está incluso no E5. Apresentar para vocês agora, então, um desenho dos cenários, né, para exemplificar melhor como funciona essa integração com os ambientes de telefonia local através do recurso do Direct Routing, né? Então, aqui no cenário 1, a gente tem o Teams integrado com o ambiente de telefonia atual. Esse aqui é o cenário que 90% das empresas utilizam, tá? Quando estão pensando em migrar ou utilizar o Teams num primeiro momento. Então, aqui a gente tem a central telefônica atual, nosso PBX, instalado fisicamente na nossa empresa, certo? O nosso PBX está conectado na PSTN, que é a nossa rede de telefonia. São as linhas que vocês possuem hoje contratadas com as operadoras, né? Podem ser uma linha analógica ou uma linha digital, os troncos E1s, ou até um SIP trunk. Então, hoje, a tua telefonia está funcionando com a tua central e com as tuas linhas já contratadas. E você possui, normalmente, as empresas ainda possuem vários telefones de mesa analógicos que estão conectados na central telefônica também. Quando a gente pensa em estar utilizando o Teams, então, com a telefonia, o que a gente vai estar precisando adquirir e configurar no ambiente? Um gateway USB-C. Esse gateway USB-C, como eu falei anteriormente, ele pode ser um appliance físico ou virtual, depende do cenário, né? Nesse caso, como a gente vai estar integrando com a central telefônica e as linhas estão conectadas fisicamente na central, ele pode estar sendo virtual. Se a gente precisar, num cenário mais avançado, estar removendo a central telefônica e ter a necessidade de ligar os troncos E1, a gente vai precisar de um gateway físico para estar conectando essas portas. Então, implementando esse gateway no ambiente, a gente consegue interligar ele com a nossa central telefônica, pode ser analógica ou IP, tanto faz, a gente consegue fazer a integração com um gateway, e o gateway faz a integração com o Phone System da Microsoft, lá na nuvem do Office 365. Toda essa comunicação entre o gateway USB-C e o Phone System é realizada através de troncos SIP. E toda essa comunicação é criptografada através de TLS. Para isso, a gente vai precisar que o nosso gateway USB-C possua um IP público e um certificado digital. E a comunicação dele com a nossa central telefônica também é através de um tronco SIP. Com isso, a gente consegue fornecer a telefonia para os nossos usuários do Teams, que vão estar podendo utilizar tanto softphone, cliente do Teams com um headset, ou telefones IPs certificados para o Microsoft Teams. Os benefícios de estar utilizando esse cenário de integração, primeiro é que a complexidade é menor, a gente tem uma implementação rápida,
e a gente consegue estar migrando a telefonia dos usuários para o Teams sob demanda, né? De forma gradual. Então, a gente pode estar adquirindo o licenciamento aos poucos, à medida que a gente vai também adquirindo os telefones IPs, para estar substituindo os telefones analógicos antigos. Então, esse seria um primeiro cenário, tá? Outro benefício de estar utilizando esse cenário no primeiro momento é que a gente não vai estar precisando estar mexendo nos contratos com as linhas telefônicas atuais, nem nos contratos de link de internet, e poderemos estar mantendo os softwares que ainda estão sendo integrados com a central antiga, né? Por exemplo, softwares de call center, gravação de ligação, etc. Uma segunda opção, né, um segundo cenário, seria a substituição do ambiente de telefonia atual. Então, esse cenário seria a opção para as empresas que já fizeram a integração inicial e pensam agora em estar removendo o custo de manter a central telefônica, né? Ou em cenários onde estão sendo abertas novas unidades, para não ter a necessidade de estar adquirindo uma central telefônica, a gente pode estar partindo para a utilização da telefonia no Teams nessa nova unidade. Nesse cenário, a gente pode ver que já não existe mais a central telefônica no ambiente, a gente tem as nossas linhas contratadas das operadoras diretamente ligadas no gateway SBC, através de um tronco SIP. Tá? Essas linhas aqui, no primeiro momento, a gente pode continuar a estar utilizando as linhas analógicas e as linhas digitais, os troncos E1s, através de portas no próprio gateway. Porém, o gateway teria que ser um gateway físico, né? Não poderia estar utilizando um gateway virtual. Para a gente estar utilizando um gateway virtual nesse cenário, a gente teria que estar migrando as nossas linhas telefônicas para troncos SIP. A conexão com o phone system continua a mesma. Isso não muda. O que muda é que a gente conseguiu eliminar do ambiente a central telefônica. E aí a gente tem o desafio aqui com os telefones analógicos, né? O que fazer com esses telefones analógicos? O correto seria substituir eles aos poucos por telefones IPs certificados para o Teams, ok? Mas como depende de um investimento muito grande, alguns telefones a gente consegue manter no ambiente, adquirindo um segundo gateway, que seria um gateway de mídia, para estar fazendo a conversão do sinal analógico para o sinal digital. E esse gateway aqui estaria conversando com o SBC. O outro desafio desse cenário seria, então, como a gente removeu a central telefônica, caso de sistemas integrados com a central telefônica, como comentei anteriormente, call center, gravação, teriam que estar sendo migrados também para sistemas novos integrados ao Microsoft Teams. E aqui também, nesse cenário, a gente continua com as linhas telefônicas, né, entregues na unidade física, no escritório físico da nossa empresa. E, por fim, no último cenário, que é a substituição do ambiente de telefonia atual com SIP trunk na internet, a gente repete o cenário anterior, porém, a gente não tem mais as linhas telefônicas entregues fisicamente na nossa rede. Essas linhas, elas estão sendo entregues através da internet, totalmente, sem necessidade de cabos, né, conectados na nossa rede local. Qual é a vantagem desse cenário? A vantagem desse cenário é que, sim, em situações onde caia a energia na empresa, a minha telefonia ela não será afetada, porque eu vou estar com o meu sistema de telefonia no Phone System, que está na nuvem da Microsoft. As minhas linhas telefônicas também estão sendo entregues diretamente na internet pela minha operadora. E o meu gateway, eu posso estar hospedando ele também de forma virtual em um serviço de nuvem. Dessa forma, eu não tenho nenhuma dependência da localidade e a minha telefonia está totalmente na internet, ok?
para finalizar aqui, então, quais são os requisitos recomendados da Microsoft para uma implementação de sucesso, né? Sempre ter o apoio, né, de um parceiro Microsoft com experiência comprovada nas integrações com ambientes de telefonia, ter o licenciamento mínimo necessário, seria o Teams e o Phone System, aquisição de um gateway SBC homologado para o Teams, que pode ser tanto físico como virtual, ou também contratado em serviços de nuvem. Utilizar sempre um headset homologado pelo Teams para qualidade do áudio, né? Pode estar sendo utilizado qualquer headset, mas os headsets, dependendo qual for utilizado, pode prejudicar a qualidade do áudio. Telefones de mesa também compatíveis com o Teams. Eu possuo telefones IPs antigos aqui da minha central, eu vou estar podendo utilizar eles no Teams? Não, não vai. Infelizmente, eles não vão conseguir se registrar no serviço do Teams. Então, você vai ter que estar substituindo eles por telefones IPs homologados para o Teams. E também para salas de reuniões, existem diversos já dispositivos certificados pela Microsoft, como que vão desde speakers a câmeras com 3D e para salas de ambientes de reuniões grandes, né, homologados para o Teams. Agora eu vou devolver a palavra para o Gesser, que vai estar fazendo uma demonstração da telefonia no Teams para vocês. Obrigado. Ok, obrigado, Guilherme. Então, pessoal, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Será uma breve demonstração para que tenhamos aí um tempo para a nossa sessão aí de perguntas e respostas. Então, estou compartilhando aqui com vocês, né, a minha tela do Teams, já com teclado, né, disponível quando você faz essa integração com telefonia, né, um dos botões que aparecem, né, no Microsoft Teams é o tecladinho, onde você pode fazer as ligações diretamente por aqui, tá? E ao lado direito eu tenho uma tela aqui de um celular que está para melhorar aqui a apresentação, ele está espelhado, né, para a configuração, e eu vou fazer um teste de ligação. Então, eu vou aqui digitar, né, um número, vou fazer essa ligação. Então, vou começar aqui pelo celular. Então, eu tenho aqui na minha agenda, né, do celular o contato aqui do Gesser, do trabalho dele, né, que seria o ramal dele lá, que ele vai atender pelo Teams. Então, vou fazer essa ligação. Tá? Onde vocês vão poder acompanhar aí que assim que a ligação chegar, né, pro sistema, né, do Teams, vai aparecer um botãozinho de atender aqui e a ligação, e propositalmente aqui eu vou negar aqui a ligação para que a gente possa ser transferido para a caixa postal, né, onde tem uma mensagem de saudação. Então eu vou clicar em não atender. Tentar passar para vocês aqui a saudação. Olá, você ligou para o ramal do Gesser, mas ele não pode atender no momento. Então, me falaram que ele estava ocupado em um tal de webinar. Deixe uma mensagem após o sinal. Ao concluir, desligue ou pressione a tecla Jogo da Velha para acessar mais opções. Olá, por favor, me retornar. Vou desligar aqui a ligação. Então, como eu neguei essa ligação, eu poderia não estar na minha mesa também. Essa mensagem, né, ela foi direcionada para a minha caixa postal, né, e eu posso conferir ela aqui, né, diretamente no Microsoft Teams. Então, vou dar o play aqui para vocês. Tá? Se tiver disponível, né, a transcrição, né, ele pode fazer também. Vou dar play e mostrar a gravação para vocês. Olá, por favor, me retornar. Perfeito. Então, isso aqui foi um teste, né, de ligação do Teams, de uma telefonia no celular convencional para um Teams, e eu posso também fazer aí uma ligação direto, né, do Teams. Então, vou postar aqui. Então, vou digitar aí o número do celular. Vou discar.
E assim que a ligação for estabelecida, né, vai começar a tocar aqui no meu aparelho de celular. Então, você pode perceber, aqui aparece uma ligação vindo da Dinâmio. Tá? Eu posso atender aqui, eu vou só fazer um teste, atender. A ligação está estabelecida. Ok? Então, isso eu queria passar para vocês da parte de demonstração, como é simples, né, utilizar a telefonia convencional, né, dentro do Teams, né, então além do chat, trabalho em equipes, calendários, tudo em um único lugar, eu consigo agregar aí a telefonia, né, convencional também. Ok, né, e dando continuidade, né, como a Dinâmio pode ajudar a sua empresa, né, a levar o ramal, né, para o home office, né? Então, você pode utilizar gratuitamente, né, a telefonia durante o período de pandemia, né? A migração a Dinâmio pode apoiar vocês na migração da telefonia para o Teams, tá? Então a gente dá todo esse suporte. A gente pode também realizar a migração de Skype for Business para o Teams, principalmente se você tem também já integrado, né, a sua telefonia do Skype for Business para o Teams, a gente tem essa expertise e pode apoiá-los. Tá? E também você tem aí a possibilidade, né, a flexibilidade de utilizar a telefonia apenas para os usuários-chave. Tá? Então, eu não preciso, né, utilizar para todo mundo nesse momento, eu quero fazer um teste, quero utilizar gratuitamente por algum tempo, é possível, tá, fazer dessa forma, a gente tem essa flexibilidade. Ok? Então, isso que eu queria passar para vocês. Agradeço de volta a presença de todos, contem conosco no que precisar e fiquem todos bem por aí. Até logo.